Hoje a palavra de Deus vai ser tremenda nos nossos corações, e eu já peço que o irmão pegue aí a sua Bíblia, pegue seu aplicativo, ou se você está vendo pela internet, Bíblia de papel. Tem gente que gosta muito de Bíblia de papel, eu gosto muito da Bíblia de papel. Eu tenho usado a Bíblia aqui no aplicativo, né? Porque é o que a gente tem, né? Que é mais fácil de usar, mas eu gosto muito da Bíblia de papel. Ela é uma bênção na minha vida. E você aí, se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo de número 28 e 29. E nós vamos encontrar, sim, a seguinte passagem. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Eu creio que, né, esse Dia das Mães tem sido um dia especial, um dia diferenciado, porque nós não podemos estar perto das nossas mães por conta do isolamento social. Mas muitos filhos mandaram vídeo, a minha esposa teve uma ideia criativa, ela foi até o correio, mandou o presente com uma cartinha, uma foto. Aí a minha sogra ligou aqui chorando. Foi bênção, assim, né? Mas nada se compara ao afeto. Mas quando a gente pega essa palavra e a gente traz para dentro do nosso coração, mostra o valor de uma mulher verdadeiramente valorosa. Então eu quero ler novamente com você, meu irmão, minha irmã, Provérbios 31, 28 e 29, que diz bem assim. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos pedir para que Deus ele venha elucidar essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto nesta manhã maravilhosa, Pai. Sou grato a Ti, Senhor amado, por este momento, Senhor amado, que temos na Tua presença, Senhor amado. Sou grato a Ti, Senhor amado, por o Senhor nos entregar a Tua palavra, Pai. Sou grato a Ti também pelas mães que estão aqui assistindo, Senhor amado, e por aquelas que ainda se tornarão mães, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai amado, e que a Tua graça, o Teu amor e a Tua unção nos acompanhem através desta palavra, Pai. É o que nós Te pedimos e Te louvamos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. A palavra de Deus, né, no livro de Provérbios, não somente Provérbios, nós pegamos somente o versículo 28 e 29, mas eu queria que você, meu irmão, minha irmã, voltasse um pouco, alguns versículos atrás, porque a palavra, essa passagem, né, nós estamos lendo aqui na NTLH, essa passagem ela fala a respeito da esposa ideal. E eu vou passar brevemente a respeito desse texto, dessa passagem, e assim, mano, falar a verdade, essa esposa aqui, cara, é a esposa das esposas, né? Diz bem assim, como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Olha só que forte. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina a compra e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Mas não gasta, né? Essa mulher aqui, mano, a Mulher Maravilha ficou longe dela, entendeu? Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para se vestir. É claro, né? Ela pegou lã e linho para fazer a roupa dela e da galera. Essa mulher não vai no shopping. A mulher não sabe o que é shopping, porque ela pega o bicho da seda e tira a seda do bicho da seda para fazer a roupa dela. Essa mulher aqui é valente. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos e um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes.
É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua filha. E aí vem o versículo que nós lemos agora. Os seus filhos a respeitam e falam muito bem dela. E o seu marido a elogia. É claro, né? A mulher não gasta nada. A mulher ainda traz dinheiro para casa. Né? O marido ele está feliz da vida. Ele está sorrindo de orelha a orelha com essa mulher. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. É óbvio que a mulher é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher, olha que aí tá pegada nessa palavra. Mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todas. Essa passagem fala da mulher ideal e é muito louco isso, né? Dia das Mães a gente olha para nossa mãe porque geralmente, né, a mãe é uma referência para nós, né? Eu tive uma mãe referência para minha vida, o meu irmão Jefferson citou ela já aqui e ela é uma referência para muitas outras pessoas, como ele falou. Ela não tinha somente nós 3 de filhos, ela teve 3 filhos biológicos. O meu irmão mais velho que é o Jefferson, o gordinho que fala aqui, eu e o meu irmão mais novo. Mas ela teve outros filhos agregados, né? Pessoas que chegavam até ela, que queriam ouvir o conselho dela, que queriam um abraço dela, que queria conversar com ela. Ela foi mãe de muitas pessoas, né? Ela faz muita falta. Como o Jefferson falou, ela também teve os defeitos dela, óbvio, porque todo ser humano tem seus defeitos. Essa mulher aqui, ela é uma mulher fictícia, obviamente. Eu não sei se alguém um dia encontrou esse tipo de mulher. Se alguém encontrou essa mulher, o cara não largou nunca mais dela, porque ela é fictícia, porque assim como todos nós seres humanos, ela tem os seus defeitos, né? E todos os homens e todas as mulheres têm, cada um dentro do seu padrão, tem o seu defeito. Isso é uma realidade para a nossa vida e a gente não pode esquecer esse grande detalhe. Entendeu? A palavra de Deus fala para que a mulher ela possa se aproximar desse tipo de situação. Mas o que eu quero dizer, e o que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã, a respeito da mulher, ele quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã. Ele quer dizer que, tipo assim, as mulheres, elas podem nos dar exemplos que podem realmente transformar as nossas vidas, né? Isso que é o legal, porque essa mulher aqui, né, que é uma mulher fictícia, ela realmente, ela traz grande exemplo, né? Aqui mostra diversas vezes que ela é trabalhadora, que ela é honesta, que ela é bem conceituada, que ela é honrosa, que ela é fiel. Tem diversos adjetivos para esse tipo de mulher. Tanto que fala, se você ler um texto um pouco antes, é uma mãe falando com um príncipe a respeito de como ele deveria escolher uma mulher. Então, obviamente, ela procura a melhor mulher do mundo. Isso para nós é uma realidade. Porém, a gente não tem como encontrar. Mas eu quero trazer para você, eu quero trazer ao seu coração hoje 4 exemplos de grandes mulheres na palavra de Deus que mostram o quanto a mulher ela pode ser valorosa. E isso serve para você, mulher, aprender e entender o quanto Deus pode te usar. Isso também serve para nós, homens, o quanto essas mulheres nos trazem grandes exemplos para que possamos ter uma vida de bênção, de vitórias e, obviamente, de alegrias e sucesso em nome de Jesus. Amém? E eu quero então que você, junto comigo, abra a palavra de Deus, você vai lá na sua Bíblia e vá lá no livro de Samuel. A Tatiele citou Samuel aqui, né? Samuel capítulo 1, versículo de número 2. Amém? Nós vamos falar da nossa primeira mulher em nome de Jesus. Amém? Samuel capítulo 1, versículo de número 2, do 2 ao 28. Amém? Nós vamos estar falando de Ana. Conta um pouco da história de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Aqui, achei. Amém, irmãos? Se você achou, escreve aí. Amém. Escreve aqui, ó. Quem está na internet, quem está no navegador é aqui. Quem está no YouTube, no aplicativo é aqui embaixo. Quem achou, escreve aí um amém, eu achei. Amém, irmãos? E diz bem assim, capítulo 1, versículo de número 2. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Hofni e Finéias eram os caras que a Tatiele citou lá na passagem da oferta, né?
Cada vez Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filho. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É interessante a história de Ana porque é o seguinte, primeiramente ela se encontra diante de um problema, e o problema não era ela não ter filho, o problema era ser humilhada. Uma coisa importante a gente poder entender desse texto é que é o seguinte, naquele tempo o homem ele podia ter várias mulheres, então porque eles tinham que procriar. Hoje o Senhor já barrou isso, então você homem tenha só a sua mulher. E você, mulher, tenha só o seu homem. Então, o que acontece? Naquele tempo, as pessoas podiam ter 2 mulheres. E é o seguinte, obviamente, a mulher que ela tinha mais filho, ela demonstrava que ela era mais próspera. Essa era basicamente a referência que um tinha com o outro. E o que acontece? Penina tinha, a Bíblia fala que ela tinha muitos filhos e filhas, e Ana não tinha nenhum. E aí Penina ficava provocando. Provavelmente Penina ficava assim, tá vendo? Eu sou melhor, você não serve pra nada. Ela se sentia humilhada. É um fato que muitas mulheres nos dias de hoje se sentem humilhadas. E é muito triste isso, por quê? Porque ela é discriminada em várias partes na sociedade. Ela é discriminada porque ela é mulher e ela não sabe fazer um determinado tipo de trabalho. Então você vê muito pouca mulher advogada, muito pouca mulher médica, muito pouca mulher engenheira. Né? Engenheira é quase que impossível. Mas eu creio que a sociedade está mudando esse conceito, está mudando essa ideia. Porque a mulher, ela também tem o espaço na sociedade dela, tanto quanto o homem tem o espaço na sociedade dela. E você vai descobrir isso dentro da palavra de Deus hoje. E Ana, ela passava por esse sofrimento. Mas o que era mais interessante é que ela era humilhada pela rival dela, ela não era humilhada pelo marido dela, que era teoricamente o líder dela, né? Ele amava e falava assim, não, Ana, você tem que continuar firme aí, eu te amo, não importa que você não tenha filho, eu vou continuar te amando, eu vou continuar abençoando a sua vida. E a Bíblia fala que ele dava uma porção a mais para ela de oferta. Mas olha só que interessante que nós vamos aqui na continuidade do texto. Certa vez ela estava em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez a promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Né? Ela está tendo uma oração com o Senhor e ela pede para que Deus dê uma instrução para ela. Sabe, meu irmão, minha irmã, isso não é só para as mulheres. A mulher, ela tem que ser de oração, mas o homem também tem que ser de oração. Nós cristãos, sejamos homens, sejamos mulheres, precisamos ter uma vida de oração. Por quê? Porque quando nós oramos, nós elevamos primeiramente o nosso coração a Deus. Segundo, nós criamos um vínculo de intimidade com Deus. Terceiro, nós tiramos o fardo do problema das nossas costas e passamos para Deus, que realmente pode resolver. Temos que ter uma vida de oração. Isso é uma realidade. Então ela diante daquela situação, o que ela fez? Ela não podia, naquela época não existia os métodos que existem hoje em dia, e naquela época não existia nem o negócio de adoção, vou adotar e tal. Ela tinha que realmente cuidar da família dela, ela tinha que buscar uma solução em Deus. E Deus traz essa solução para a vida dela em nome de Jesus. E aí, Ana, no versículo 12, diz bem assim, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Interessante, antes de eu continuar no texto aqui, é que ela orou de boca fechada, né?
existe uma característica que é citada muito para as mulheres, mas os homens também têm bastante dessa característica, que é o chamado boca aberta. Tudo fala para todo mundo. Eu vou fazer isso. Principalmente os homens. Falam muito que as mulheres é assim, mas os homens são mais assim. Quer se vangloriar de alguma coisa, quer falar, não, eu sei, não, eu comprei, eu ganhei, eu fiz, eu não fiz, eu não isso, eu não aquilo. Sabe, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, manter a nossa boca mais fechada. Se a gente tiver que abrir a nossa boca, nós precisamos abrir para Deus, porque Ele pode resolver os nossos problemas. Ana, ela estava orando de boca fechada porque ela estava tendo comunhão com Deus. Ela não precisava que Eli ou ninguém ali daquela região soubesse da oração dela, porque somente o Senhor poderia resolver o problema dela. Meu irmão, minha irmã, somente Deus pode resolver o seu problema. Então não fica cantando Ele para todos os ventos, não. Permita que Deus fale na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? E ele continua aqui no versículo de número... Eu me perdi, 12. Ana continuou orando e o Senhor, durante tanto tempo, ele começou a pressionar... eu já li isso aqui, desculpa, irmãos. E aí no versículo 15, ela diz assim, o Senhor respondeu ela... Eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito feliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu, e que o Senhor sempre... Pense bem de mim, respondeu ela. Aí saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Por que ela não estava triste? Porque ela entendia que o Senhor estava respondendo a oração dela. E aí, é muito louco. E aí está a chave da Ana aqui, nas próximas passagens. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram o Senhor, adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou, eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido, assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu, faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse, meu senhor, juro pela sua vida, que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando, e pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor, enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Olha que tremenda a história de Ana, né? Porque Ana, ela representa o que para nós? Ela não representa somente que ela fez uma oração tal. Ela era uma mulher necessitada? Sim, ela era uma mulher necessitada. Mas Deus abençoou ela. E como que ela retribuiu a Deus? Ela retribuiu a Deus com fidelidade. Ana, ela nos ensina a sermos fiéis nas nossas promessas. Não adianta você fazer uma promessa vã, tipo, e com sabedoria, né? A gente precisa ter esse entendimento. Ana, o que aconteceu com ela? Ela recebeu a bênção do Senhor, glórias a Deus pela vida dela, mas ela foi abençoada e, por ter sido abençoada, ela devolveu para Deus aquilo que Deus tinha dado para ela. Ela teve um filho, Deus abençoou ela com um filho, ela já não era uma mulher mais envergonhada, e ela não pegou e ficou, agora meu filho, eu não solto ele nunca mais, né? Não. Ela não estava preocupada com a bênção, mas sim com o abençoador. Então ela vai lá e entrega o filho dela novo nas mãos dos sacerdotes, né? E se você ler depois o livro de Samuel, você vai ver que Ana teve outros filhos e filhas, porque Deus ali abriu a madre dela. Por quê? Porque ela desprendeu da sua primícia, que era Samuel. E
Todos sabem que a história de Samuel é tremenda. E por Samuel, nós tivemos aí a unção de Saul, depois automaticamente a unção de Davi, que foi um grande rei. E para quem não sabe, Samuel foi o primeiro juiz que existiu naquele tempo. Foi um homem sábio, foi um líder, foi um profeta, foi uma bênção do Senhor. Mas para que isso acontecesse na vida de Samuel e na vida de muitos, até mesmo na vida de Davi, Ana precisou ser fiel a Deus. Ela pegou aquela criança e entregou nas mãos do Senhor e falou: esse filho é seu. Se você observou bem o texto, ela não morava onde era ali o templo, onde estava ali o tabernáculo. Ela não morava naquela região. Ela morava em Ramá. Então, quando ela foi num próximo momento de sacrifício, que era um costume deles irem, ela vai e ela leva o filho e oferta o filho. Ela ofertou o filho. Isso quer dizer que ela foi fiel àquilo que ela havia prometido. Entendeu? Eu sempre falo isso, meu irmão, minha irmã, por quê? Porque às vezes a gente tem a mania de falar assim, não, mano, eu vou ser fiel a Deus. Ai, tem pessoas que o pastor chega e fala, você tem que ser dizimista, não sei o quê. Me nem explica o que é o dízimo. Dízimo é fidelidade. A Tatiana explicou aqui, né, falou um pouco a respeito do dízimo. Dízimo é fidelidade. Se você tem uma intimidade, uma aliança com Deus, entendeu? Você tem que ser fiel na sua parte, porque Deus ele é fiel. Veja bem, se você teve uma aliança com Deus e Deus ele te está dando 100% de alguma coisa, ele só pede 10%. Então você pega os seus 10% e você devolva. Tem gente que nem isso quer fazer. Por quê? Porque não tem coragem de servir a Deus, não tem coragem de amar a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque, tipo assim, tá muito apegada ao dinheiro, tá muito apegada à situação. Ana, ela não se apegou ao filho dela, ela foi abençoada com o filho, glórias sejam dadas a Deus. E ela glorificou o nome do Senhor devolvendo esse filho para Deus. E isso representa fidelidade. Deus foi fiel na vida dela e ela devolveu essa fidelidade para Deus. Meu irmão, minha irmã, Ana representa fidelidade. Então você seja fiel naquilo que você prometeu para Deus, inclusive no dom que Deus te deu. Temos que ser fiéis no dom que Deus nos dá. Se seja tocar, vai tocar. Se seja cantar, vai cantar. Se seja dançar, vai dançar. Se seja evangelizar, vai evangelizar. Se seja limpar, vai limpar. Seja fiel naquilo que o Senhor te deu, né? Assim como Ana foi fiel em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero agora trazer um exemplo, e eu sempre falo desse exemplo, e toda vez que eu sou questionado a respeito dessa situação, eu falo desse exemplo, porque é um exemplo maravilhoso, é uma outra mulher que vai mudar a nossa história. Então você vai lá, abrir a sua Bíblia lá, no livro de Juízes, capítulo 4, versículo de número 1, né? Se você puder abrir aí a sua Bíblia, vamos lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo de número 1. Quem achou diz um amém aí. Amém. Né? Diz assim: depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera. É Cícera, porque tem um acento aqui, né? O general era Cícera, vamos chamar de Cícera, que morava em Haroset Hagogim. É um nome bem complicado. Jabim tinha 900 carros de ferro, também conhecido como tanque. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Vamos lá, a gente precisa entender uma coisa sobre essa palavra. Quem pecou foi o povo de Israel. Então, o fato de Jabim ser inimigo dele e fazer o povo sofrer era culpa do próprio povo. Não era culpa de Deus. O povo pecou novamente contra Deus. E aí, olha só o que Deus faz no versículo 4, que aí é tremendo. Débora, mulher, esposa de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Olha que forte, meu irmão, minha irmã. Sabe, eu ouço muito, até pastores, já ouvi muitos pastores falarem isso. Não existe mulher pastora. A Bíblia não fala de mulher pastora. A Bíblia não fala de mulher apóstola. A Bíblia não fala de mulher bispa. A Bíblia não fala... Só que a Bíblia fala de uma juíza. E
Caso você não saiba, caso você não entenda, um juiz ele era uma autoridade. E a gente lê aqui que a autoridade que foi dada a Débora e não ao marido dela. A gente leu aqui que ela era uma esposa, então ela tinha um casamento. Ela não era autoridade dentro da casa dela, mas ela era uma autoridade sobre o povo de Israel. Entendeu? Isso é uma verdade. Então ela tinha um líder que era o marido dela, mas Deus colocou ela como líder de Israel. Entendeu? Isso é muito louco a gente poder entender isso. Então, primeiro fato, existe sim, a mulher ela pode sim ser pastora, bispa, apóstola, presbítera, e o que seja, o que Deus levantar e colocar no coração dela. Entendeu? Isso não, esse tipo de coisa não existe. E a pessoa que fala que na Bíblia não tem é mentira, porque nós temos Débora. Débora, ela foi uma juíza. Ela foi uma líder para o povo. Naquele tempo o povo não tinha rei, né? Eles não tinham o que nós temos hoje, rei, governantes, presidentes. Eles tinham juízes. E Débora foi uma juíza. E primeiramente Débora foi uma esposa, e ela deveria ser uma esposa muito firmeza. Segundo, ela foi uma profetisa, ela era uma serva do Senhor. Ela trazia dentro dela profecias, né? Quem foi também juiz e profeta foi o próprio Samuel. Samuel, ele era profeta e juiz. E nós temos aqui ela como juíza, líder, né? Líder do povo, entendeu? Então a gente entende que a mulher ela pode ser líder. E a Débora, ela representa o que para nós? Ela representa liderança. Amém? Ela foi uma líder levantada por Deus para tirar o povo de uma escravidão de 20 anos. Porque a palavra fala que há 20 anos Deus estava permitido que Jabim socasse o povo de Israel. E aí ele fala assim, mano, eu preciso levantar essa mulher, né, para que o povo comece a se arrepender e voltar os corações dele para mim. E aí Deus levanta Débora para ser uma líder. E ela foi uma bênção nas mãos do Senhor. Ela foi usada, ela foi o poder de Deus. Amém? É muito forte isso. Israel, eles não tinham um rei, eles não tinham um presidente, não tinham um governante, eles não tinham absolutamente ninguém. Mas o Senhor levantava os juízes. E você vai ver a história de vários juízes. Os mais famosos são Samuel, que eu já citei, que eu quero desculpar, não foi o primeiro, acho que foi o último juiz. Samuel foi um juiz. Gideão foi um juiz muito famoso na Bíblia, e o mais famoso de todos foi Sansão, o cabeludo lá que perdeu o cabelo e se envolveu com Dalila. Mas Débora está no mesmo patamar desses caras. Débora está no mesmo patamar de Davi, que foi rei, está no mesmo patamar de Saul, Salomão, que foi rei, porque como não havia rei, havia juízes, ela era uma líder daquele povo. Ou seja, a mulher ela pode ser líder, porque o Senhor pode entregar sabedoria para ela. Isso é um fato, a Bíblia fala, Provérbios fala, a mulher sábia ela edifica o lar. No caso, essa mulher sábia aqui, ela edificava uma nação. Olha que tremendo, que poder na mão dela. E ela era um exemplo de liderança. E aí o povo estava ali vivendo, né, uma vida assim difícil. E olha só o que fala na continuação desse texto. No versículo 6, né? Isso. Ela mandou chamar Baraque. No versículo 5 diz bem assim: havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora se sentava debaixo dela. Algumas versões falam que essa palmeira se chamava Palmeira Débora, porque ela sempre fazia as suas conversas, né, as suas decisões, ela tomava debaixo dessa palmeira. Débora se sentava debaixo dela e os israelitas vinham até ela ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. E aí no versículo 6 diz bem assim: ela chamou Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens, apenas 10.000 homens, das tribos de Naftali e Zebulon, e leve ao monte de Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você vença. Débora, ela foi uma grande profetisa do Senhor, ela foi uma bênção de Deus, ela foi o poder de Deus vivo na vida daquelas pessoas. Isso mostra que nós podemos ser grandes líderes. Eu sempre falo isso para os homens, eu também sempre falo isso para as mulheres. Você é líder na sua casa, principalmente para os homens. Existe hoje em dia muito homem
o pastor Cláudio Duarte, ele fala o homem banana. Existe hoje muito homem banana, que não tem autoridade sobre o seu próprio lar, né? Eu costumo chamar de pamonha, o cara que, tipo, mano, a mulher faz de gato sapato, isso tira a ordem que Deus colocou. Mas a mulher, ela tem que ser líder também. A palavra de Deus fala que quando o homem ele não conhece a Cristo, ele não está na luz, a mulher ela pode tomar a frente, né? Então, homens, se posicionem diante de Deus, seja o sacerdote do seu lar. Mulher, seja líder com seus filhos, né? Nós lemos lá em Provérbios 31, né, versículo 28, que ela é a mulher que é líder, ela é elogiada pelos seus filhos. Então, nós precisamos hoje exercitar essa liderança, sermos verdadeiros líderes. Amém? E Débora é um grande exemplo de liderança. E assim, ela precisava tirar o povo de 20 anos de escravidão. E o Senhor usou aquela mulher para tirar aquele povo da escravidão. Eu tenho diversos exemplos disso na minha vida. Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive assim, na minha vida, eu posso dizer que eu tive 5 mulheres maravilhosas na minha vida que mudaram a minha vida e que mudam um pouco mais, cada dia mais. A primeira delas foi, obviamente, a minha avó Helenita, que trouxe Jesus Cristo para mim, que apresentou o Cristo para mim, que sempre orou pela minha vida, sempre me ensinou da palavra. Eu não esqueço de eu sentado ali do lado dela na cama me perguntando, e eu era um cara chato, eu perguntava muita coisa, e ela com muita paciência, ela me respondia. Às vezes a gente ia para a mesa da cozinha, e eu ficava perguntando, eu ficava horas falando da palavra de Deus com ela, e perguntando um monte de coisa, e ela me esclarecendo, ela me dando direção. E foi uma bênção na minha vida. Essa foi a primeira mulher da minha vida e eu nunca vou esquecer dela. A segunda mulher, obviamente, eu não posso esquecer, né, cara, que foi a minha mãe, já foi citada. Mulher que foi líder tanto para mim quanto para os meus irmãos, ensinou a gente a batalhar, a vencer, tipo, não abaixar a cabeça para o mundo que tenta nos humilhar, que tenta nos destruir, né? A terceira mulher da minha vida foi maravilhosa, que é a minha tia Elionai. Ela demonstrou amor, família para mim, é uma mulher que eu amo, ela é viva para a honra e glória do Senhor Jesus, eu amo demais ela. E eu oro muito porque esse negócio de coronavírus está pegando os coroas, né? E eu quero que a minha tia permaneça viva, porque eu amo demais ela. E ela ensinou amor para mim na minha vida. E se hoje eu sei o que é o amor, eu sei por causa da minha tia Leonai. Sem contar que ela mostrou um monte de coisa para minha vida. É uma mulher que foi bênção, cara. Uma mulher à frente do tempo dela, fez faculdade, mulher sábia. Eu amo demais minha tia Leonai. E a quarta mulher da minha vida foi a minha avó Alzira, né? Que eu perdi ela vai fazer 2 anos agora em outubro, que é o que me ensinou a ser feliz, cara. A minha avó ela teve várias dificuldades e nessas dificuldades Deus mostrou felicidade na vida dela. Em momento algum eu vi ela chorando assim de tristeza, só de emoção. Ela chorava muito de emoção, mas nunca de tristeza, nunca via se lamentando, e ela ficou nos últimos dias na cadeira de roda, mas ela sempre contava uma piada, sempre mostrou como nós devemos ser felizes. E a quinta mulher, né, mano, eu não posso deixar de dizer que é a minha esposa, né, minha esposa Tatiele, que é uma bênção, tava aí falando pra vocês aí, da oferta, né, ela é uma bênção, ela é quase a mulher ideal, entendeu, sabe, mas ela é uma bênção na minha vida, Deus preparou ela para a minha vida e eu sou muito feliz de ter ela no meu coração, amém? Essas são as 5 mulheres que Deus preparou para mim, né? Eu tive 5 Déboras, eu não sei quantas Déboras você teve, se você só teve uma ou se talvez você não teve nenhuma, mas o que nos mostra é que elas podem ser líderes, entendeu? Tatiele me chavecando, não tô te chavecando não, tua cangaceira. Ela é uma bênção, mas ela é bem cangaceira, Tatiele. Eu queria dizer pra você, ela é bem... Eu não posso falar nada que ela já vem, tipo, né, com a peixeira em cima de mim. Mas ela é uma bênção na minha vida. Sabe? Débora foi líder, cara, e ela pode ser um exemplo para cada um de nós de sermos líderes. Entendeu? Sabe? O interessante é que ela era líder, entendeu? Barak não era líder, cara. Ele era um comandante. O cara chamou um cara e falou: vem aqui você. Chamou o cara e falou: o seguinte, você vai fazer exatamente isso.
E aí vem pra mim a terceira mulher, que essa terceira mulher, pra mim, ela foi a melhor, cara, de todas aqui. Eu gosto muito da história dessa mulher, e talvez você já tenha passado por ela, mas você não percebeu dessa mulher. Essa mulher, ela tá logo depois de Ana, depois de Débora, entendeu? Né? Eu vou aqui, eu até escrevi errado, Juízes, né? No versículo 6, nós já lemos o versículo 6, mas vamos dar continuidade no texto aqui no versículo de número 7, né? Que diz bem assim, o versículo 6 mesmo, ela chamou Baraque, filho de Abinoão, que estava em Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, que está lhe dando a ordem, escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e leve ao Monte Tabor. Aí no versículo 7 diz bem assim, eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até ao rio Quizon para lutar contra você, ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Aí no versículo 8 diz assim, então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, se não for, eu também não irei. Olha só que tremendo. Débora, é um fato. Débora, ela era uma esposa, nós já lemos aqui. Débora, ela era uma profetisa, também nós lemos aqui. Débora era uma juíza, também nós lemos aqui. Mas ela não era uma guerreira. Ela não tinha mobilidade com espada, essas coisas. E aí Baraque fala assim, eu vou pra guerra, mas eu só vou se você for. Olha que forte, olha só que história forte. E aí, olha só, e ela respondeu no versículo 9, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor, Deus, entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Olha só que forte, hein, meu irmão, minha irmã. Mas vamos continuar no texto, né? E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou de Quedes os 10.000 homens e seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que em Eber, o queneu, havia se separado dos queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não fica longe de Quedes. Guarde bem essa informação. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e fez ir a Aerosete e Ragogim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do Monte Tabor, com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete e Ragogim. Todos os exércitos de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém, Cícera fugiu para a barraca de Jael. É Jael que a gente tem que pensar. Mulher de Eber, o queneu. Lembra que eu falei que Eber era um parente de Moisés? Ele fez isso porque Jabim, rei de Hazor, estava em paz com a família de Eber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse, entre, meu senhor, entre na minha barraca e não tenha medo. Jael é o nome. Então ele entrou e Jael o cobriu com o tapete. E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo e ele disse, fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Olha o cara mandando ela mentir. Cícera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte, aqui, ó, nesse lado aqui. E a estaca atravessou a cabeça, entrou na terra e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrar e disse, venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto com estaca atravessada na cabeça. Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E ele continuou atacando Jabim cada vez mais até que acabaram com ele. Débora falou, mano, eu vou.
mas a vitória vai ser dada nas mãos de uma mulher. E eu quero falar de Jael. Jael, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Esquece aí, ó. Esquece She-Ra, esquece Xena, a princesa guerreira, esquece a Mulher Maravilha, esquece a Chitara, esquece qualquer mulher guerreira que você conheça. Mano, esquece a Ladybug, pra galera que gosta da Ladybug. Mano, vamos lembrar de Jael. Se tem uma mulher guerreira, o nome dela é Jael. Ela não teve medo. Eu quero contar uma história pra vocês. Antes de contar a história, eu quero mostrar aqui. Jael, ela representa o quê? Ser guerreiro, né? Ser guerreira, batalha, ir pra cima, sem medo. Eu lembro que uma vez na minha casa tinha um rato. Eu não sei se já contei essa história aqui ou se eu contei no outro canal. Tinha um rato lá em casa. E assim, ó, irmãos, eu morro de medo desses bichos. Eu tenho medo de rato, de barata, de lagartixa. Eu vejo isso, eu tenho pavor. Uma vez tinha um rato lá em casa. E a minha mãe, acho que vocês até chegaram a ver uma foto dela. Ela não era grandona, ela era baixinha, assim, ela era de estatura normal. E os 3 filhos dela são marmanjões, né? São grandão. Eu sou mais alto, mas os meus irmãos são tudo altão também. E tava eu e meu irmão mais novo em casa, nessa época do rato. E aí ela falou, vamos matar o rato, vamos matar o rato. E a gente com aquele medo do rato, Aí minha mãe foi lá, pegou, comprou chumbinho, pôs no meio do queijo e deixou lá pro rato comer. E ela saiu de manhã e foi pra igreja. E o rato comeu o chumbinho. E na minha casa tinha um corredor. E daqui a pouco a gente começa a ouvir uns grunhidos, tipo assim, né, mano? Passando mal. Quando a gente viu, era o rato. Ele tinha comido o chumbinho. E aí o chumbinho estourou no estômago dele. E ele tava morrendo, tava, né, agonizando de morte. E a gente ficou ali na janela, eu e meu irmão, com um pavor, mas com medo. E a gente não saiu de casa, a gente trancou a porta e a gente ficava só na janelinha, nós dois assim, olhando. E meu marmanjão. A gente não era criança, não, a gente era marmanjão, devia ter uns 26, 27 anos. E meu outro irmão também, a gente ficou olhando assim, mano, medo, com aquele medo. E o que a gente faz? Ah, não sei. Mano, como que a gente age? Não sei. Mano, como que a gente procede? A gente não sabe. Porque a gente tava com medo daquele rato, mas um medo daquele rato. E aí a minha mãe, se eles tivessem ido para a igreja, não tinha visto essa cena. Não tinha assim. Mano, mas é um medo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, esse rato, meu Deus. Aí minha mãe chega da igreja, a gente, mãe, o rato tá aí, cuidado, ele tá morrendo, tá aí. Por que vocês não mataram o rato? Eu falei, não, mãe, que é isso? A minha mãe foi lá. Pegou aquele martelo de macetar carne, né? Não sei se existe hoje esses martelos. Pegou o martelo de macetar carne, olhou pra cara do rato, mas deu 3 marteladas no rato. O rato, ele deu 2 gritos. A gente lá em casa chorando, dentro do quarto chorando. O rato morreu. E matou o rato, cara. Como se fosse, tipo, tivesse dando uma chinelada na barata, cara. E eu assim, mano, falei, meu Deus do céu, de onde essa mulher tirou tanta coragem, cara? E ela foi lá e matou sem medo o rato, né? Matar barata já é difícil, cara. Matar um rato é mais complicado ainda. E ela foi lá e matou por quê? Porque ela não tinha medo, né? E isso é misericórdia mesmo. Ela falou assim, mano, ela foi lá e matou o rato sem medo, cara. Entendeu? Sabe? Nós temos que ser mais corajosos, meu irmão, minha irmã. Jael, ela sabia que Cícera era um inimigo, por mais que, tipo assim, o marido dela estivesse bem com o rei e houvesse ali uma parceria, tá ligado? Tipo assim, ela sabia que aquele cara, ele não produzia coisa boa. E o que ela fez? Ela, tipo, falou, não, vem cá, senta aqui, pode dormir. Enrolou o cara, deu leite, fez naninha pra ele, fez o TT. Quem tem ouvido os ouças, fez o TT, fez ele dormir bonitinho. Quando ele dormiu, ela pegou uma estaca, pegou o martelo do Thor, enfiou na cabeça do cara e matou o cara sem medo. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente tem medo de enfrentar a vida, porque parece que a vida é muito maior que nós mesmos. Essa mulher, Jael, ela não teve medo. Ela tinha um ideal no coração dela. Ela falou, mano, eu preciso fazer isso. Eu preciso mudar o meu conceito. Eu preciso mudar as minhas ideias. Eu preciso ajudar o povo de Israel. São 20 anos de sofrimento. Deus levantou uma mulher para ser juíza. Por que eu não posso ser juíza também? Por que eu não posso ir para cima? E ela não teve medo. Ela pegou, e aí você vê a história de 2 grandes mulheres. Você vê Débora, uma grande líder, e você vê Jael, uma grande guerreira. Isso é um fato, meu irmão, minha irmã.
Deus, ele quer usar você. Ah, mas eu não posso, porque ela tipo assim, eu não posso porque eu não sou, eu não tenho um estudo. Ah, eu não posso porque eu não sou bonito. Ah, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Meu irmão, Deus quer te usar. Deus tem poder para suas mãos. Entendeu? Sabe? A gente precisa, sabe, simplesmente falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, seja você adulto, seja você velho. Ontem eu vi uma reportagem de um senhor que tinha 87 anos, se não me falha a memória, a Tatiele vai me corrigir a idade do cara. O cara tinha 87 anos e ele foi fazer faculdade de Direito. Ele falou, não, mano, eu vou fazer faculdade de Direito. O cara já era formado em engenheiro, aposentado. Eu não sei, entendeu? Mas ele falou, eu vou pra cima. Às vezes nós guerreiros, a gente não vai pra cima. A gente não vai pra cima, sabe por quê? Porque a gente não está preocupado. 85, obrigado, Tatiana. Ele tinha 85 anos. Sabe? Às vezes Deus quer que nós façamos algo, mas a gente não faz porque a gente está acuado. Já ela não ficou acuada. E ela sabia que Cícero era inimigo, ele não era amigo. Por mais que o rei tinha uma boa relação com o marido dela. Ele falou, não, esse cara, ela se posicionou. A Bíblia não conta, mas pelo que dava a entender, ela se posicionou até mesmo contra o marido, que estava a favor de um rei que fazia 20 anos o povo sofrer, sem dó e nem piedade. E ela falou, não, mano, eu vou pra cima. Então, meu irmão, minha irmã, vá pra cima. Seja guerreiro como Jael foi. Sabe, não tenha medo. Seja guerreiro, essa mulher foi guerreira. Entendeu? Sabe, eu citei aqui o exemplo da minha mãe. Meu pai fez minha mãe sofrer demais. Meu pai fez minha mãe sofrer demais. E a minha mãe falou assim, mano, eu não vou desistir, eu não esqueço. Né? O Jefferson, ele pode confirmar isso, nós éramos pequenos. Eu devia ter aproximadamente de 7 a 8 anos de idade. E uma profeta foi lá em casa e estava ali rolando um momento de oração muito forte. E ela olhou para minha mãe e falou assim, você tem medo de separar do seu marido? Porque você não sabe quem vai cuidar dos seus filhos. E Deus falou para ela, eu serei o pai dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, e é verdade, Deus cuidou de mim. Deus cuida de mim e dos meus irmãos até hoje. A partir do momento que minha mãe falou, eu vou me separar do meu marido, do meu pai, que foi um traste para ela, entendeu? Ela se separou e Deus foi usando ela, e ela foi uma guerreira, como o Jefferson citou, e é verdade. Ela foi pra cima, e ela deu esse exemplo pra nós, tipo assim, mano, vai pra cima. Vai pra cima, meu irmão, minha irmã. Jael foi pra cima, ele falou, mano, eu não vou desistir. E ela não desistiu. E tipo assim, ela aproveitou a melhor oportunidade e foi lá e enfiou a estaca na cabeça do cara. E Débora falou para Baraque, a honra não será sua, a honra será de uma mulher, porque ela foi mais guerreira que você. Então, às vezes a gente fala, não, mano, só homem pode fazer, não, só o cara que é estudado pode ser. Não, irmão, Deus quer usar qualquer um. Eu vi uma ministração um dia de um cara, o cara falou, mano, Deus usou 2 pescadores, que era Pedro e Tiago. Falou, Pedro, Tiago, deixa essa rede de lado, vem comigo e segue. Entendeu? Pedro não era teólogo, Pedro não era sacerdote, Pedro não era fariseu, Pedro não era mestre da lei, Pedro não tinha unção de pastor, Pedro era pescador, Pedro nem sabia ler, meu irmão, porque naquela época não era dado conhecimento de leitura para aqueles que não iam usá-la. Pedro era pescador, Pedro sabia montar uma rede, Pedro sabia jogar rede, Pedro sabia dirigir um barco. Era isso que Pedro sabia fazer. E aí Jesus fala assim, farei de você não mais pescadores de peixe, mas pescadores de almas. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer de você um guerreiro nas mãos dele. Pega a espada, que é a palavra de Deus. Efésios 12 fala, Efésios 12, eu acho que Efésios, eu sempre esqueço os versículos, mas Efésios fala da armadura de Deus. Pegue a armadura de Deus para você. Se posicione diante do Senhor e fala, Senhor, eu vou para a guerra, eu vou para cima, porque Deus quer me usar e Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Seja como Jael, não tenha medo. Jael não teve medo. Ela falou assim, esse homem faz mal ao meu povo, ao povo de Israel. Ele não fará bem para minha família. Eu vou matar ele. Foi lá e matou. Ele falou, Baraque, tá aqui, ó, o cara tá morto. Só levar o corpo, tira o corpo da minha barraca, mas eu não quero ele aqui. Mas eu fiz, porque eu sei que Deus está com você. Amém, meu irmão, minha irmã?
Hoje nós temos grandes exemplos. Temos exemplos de fidelidade de Ana. Ana foi uma mulher fiel a Deus. Ana realmente foi uma serva do Senhor fiel. Uma mulher que realmente foi fiel ao Senhor. Seja fiel como Ana foi. Tanto você homem, tanto quanto você mulher. Seja líder como Débora foi líder. Seja guerreiro ou guerreira do Senhor como Jael foi, em nome de Jesus. E eu quero agora ir com você no último exemplo, em nome de Jesus Cristo. E o último exemplo, não poderia faltar essa mulher na nossa ministração e no dia de hoje. Lucas capítulo 1. Se você puder ir lá em Lucas 1, vai lá no Novo Testamento, porque até agora a gente só falou da velharia. Vamos falar do Novo Testamento, a nova aliança de Deus com o povo do Senhor. Lucas 1, versículo de número 26. Em nome de Jesus. Diz bem assim, se você achou, quem achou, escreve aí, amém, eu achei. Amém? Lucas 1, 26, diz bem assim, quando Isabel estava no 6º mês, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade da Galiléia chamada Nazaré. Amém, Elaine? Você achou? O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito... Olha só o que o anjo falou para ela. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o anjo, ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi, e ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Olha só, meu irmão, minha irmã, desafio forte. Eu vou falar aqui alguns problemas que Maria teve, né? Vamos assim dizer, problemas que Maria ela precisou passar. Primeiro, ela era virgem, era uma mulher virgem. Naquele tempo, a mulher virgem ela tinha muito valor. Segundo, ela era virgem. Segundo, ela tinha um casamento contratado, ela não era casada, entendeu? Terceiro, ela era uma serva do Senhor. Aqui existe 3 agravantes para o que iria acontecer com ela. Entendeu? Existem 3 agravantes. Entendeu? E aí daqui a pouco o anjo do Senhor chega para ela e fala assim, você vai ter um filho, você vai ficar grávida. Ela fala, mas como se eu sou virgem, né? Isso é impossível. E aí o anjo fala assim, a sua parente Isabel, ela... mesmo na idade, né? Todo mundo fala que ela não podia ter filho, ela estava no 6º mês da gravidez dela. Porque para Deus não existe impossível. E você vai viver o impossível para Deus. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa sobre essa passagem, meu irmão, minha irmã. Veja bem, o anjo não chegou numa igreja e falou através de um profeta para ela. O anjo, ele não fez uma live no YouTube e falou assim, gente, olha, eu quero passar uma mensagem para todos. Que Maria terá um filho mesmo sendo virgem. Ele não fez isso. O anjo não mandou uma mensagem no WhatsApp, o anjo não divulgou em lugar algum, não estava no jornal, não estava no outdoor. A mensagem foi somente para Maria. Ou seja, somente ela sabia do que Deus iria fazer com ela.
E olha só, é tremendo a gente poder ver isso. E Deus não pediu algo fácil para ela, Deus pediu algo difícil para essa mulher. Precisamos entender isso. Até agora nós lemos histórias de mulheres que se ofereceram para Deus. Né? Ana, ela queria ter um filho, Deus deu um filho e ela, por fidelidade, por isso ela é um exemplo de fidelidade, entregou o filho a Deus. Débora, Deus levantou ela como líder e ela falou assim, tá bom, Senhor, então eu farei aquilo que o Senhor pedir para me fazer, mas eu quero ser líder. Né? Jael, por vontade própria, assumiu o manto de ser uma guerreira. Agora, Maria, ela estava de boa. E aí, Deus chama ela para uma obra difícil. Porque ela tinha que enfrentar 3 tipos de preconceitos. O primeiro, de ser virgem. Segundo, de não ser casada. Terceiro, que só ela sabia desse segredo. Entendeu? Isso era muito forte. E aí, irmãos, eu vou no que ela fala para mim, para você, lá no versículo 38. Eu sou serva, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Sabe que Maria representa para mim, meu irmão, minha irmã? Ela representa servidão. Ela era uma serva do Senhor. E ela não estava ali para questionar se ela ter ou não filho, se era impossível, se não era. Ela simplesmente falou, Senhor, então faça comigo o que tem que ser feito. Eu sou tua serva. E se você ler na continuidade do texto, e eu sei que você vai ler na sua casa, você vai ver que ela realmente fica grávida, e aí até José, por delicadeza, tenta se separar dela. Aí o anjo aparece para José. Depois de toda essa história, o anjo aparece para José, fala, José, o filho realmente de Deus, não tem nada a ver. Vai lá, fica com Maria, aceita ela. Mas quando ela fala, José fala assim, vamos terminar discretamente o relacionamento, não vai dar certo. Entendeu? Ela passa por esse problema também, né? E ele falou, vamos terminar discretamente, porque é o seguinte, você vai começar a ser mal falada, né? Porque você tá grávida. Entendeu? E você era virgem, né? Até que eu entenda. Né? Essa era a cabeça dele, cara. E aí Maria, cara, teve um filho e esse filho foi tremendo. E eu vejo muita semelhança de Maria para Ana, por quê? Porque Ana teve Samuel, cara. Maria teve Jesus. Né? Grandes mães, né? Isso é muito forte, porque ela foi serva do Senhor. Porque ela falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje Deus ele fala para mim, para você, meu irmão, minha irmã, seja você homem, seja você mulher, eu tenho um plano para sua vida, eu tenho um propósito para você, eu tenho um trabalho para entregar nas suas mãos. O quanto você quer ser usado por Deus, o quanto você quer ser usada por Deus. O quanto você quer realmente entregar a sua vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, eu vou para cima. Eu vou ser o seu servo, eu vou ser sua serva. Eu vou trabalhar em favor daquilo que você tem para mim. Deus ele quer te usar. Deus ele quer usar a sua vida, quer usar o seu coração, quer usar a sua boca para ministrar, quer usar a sua boca para louvar, quer usar suas mãos para tocar um instrumento. O Senhor quer usar o seu corpo para dançar ao Senhor, quer usar a sua vida de alguma maneira. E o quanto você vai deixar a sua vida ser usada por Deus, ou o quanto você ainda vai se esconder, ou vai fugir. Maria falou, não, que faça comigo aquilo que Deus pediu para ser feito, porque eu quero ser serva do Senhor, eu quero servir a um Deus que vai realmente me levar para a vitória. E Deus deu a vitória nas mãos dela, e ela teve um filho, o filho dela foi Jesus, e Jesus veio com grande sabedoria e ministrou grandes vidas, e não podemos esquecer dessa mulher, e do exemplo que ela trouxe para nós. Ela enfrentou preconceitos, problemas, dificuldades, para estar na presença de Deus e para ser serva do Senhor. Essa é uma verdade para mim e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. O quanto você quer ser servo do Senhor. O quanto você quer derramar o seu coração na presença de Deus. O quanto você quer realmente estar na presença do Pai. O quanto você quer realmente glorificar a Deus. O quanto você quer ser usado por Deus. Deus ele te faz essa pergunta hoje. Meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar já no final dessa palavra, mas eu quero que fique no seu coração. O quanto você pegou dessas mulheres como exemplo para a sua vida. O quanto você é fiel como Ana foi. O quanto você é líder como Débora foi. O quanto você é guerreiro ou guerreira e você enfrenta os seus problemas como Jael fez. O quanto você é servo ou serva do Senhor como Maria foi.
São mulheres e são exemplos para nós, exemplos que edificam a nossa vida, que mostram para nós que todos nós podemos e devemos ser usados por Deus. Precisamos ser ferramentas nas mãos do Senhor, tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo. Então, se pergunte, o quanto eu posso pegar isso para a minha vida? Porque essas mulheres, elas foram usadas por Deus e elas ainda estão sendo usadas porque hoje nós estamos citando ela na nossa pregação. Porque a vida delas foi um exemplo para a nossa vida. Então, eu quero ser fiel como Ana foi fiel a Deus. Eu quero ser um líder escolhido por Deus como Débora foi. Eu quero ser um guerreiro, eu quero enfrentar os problemas, eu quero enfrentar as armadilhas de Satanás como Jael enfrentou o inimigo. Eu quero, em nome de Jesus, ser servo do Senhor como Ana foi. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso, meu irmão, minha irmã? Você pode ser esse guerreiro, você pode ser essa guerreira, você pode ser esse servo. Porque aquilo que você fizer, como essas mulheres fizeram, pode ecoar pelos séculos, porque pessoas vão falar do exemplo que você tem para edificar outras pessoas. E essas vidas passaram por todos os séculos, por todas as dificuldades, e hoje elas se encontram em nossa vida. Hoje, dia 10 de maio de 2020, diante de uma crise mundial, essas mulheres são exemplos para nós. Então, em nome de Jesus, seja um exemplo para outras pessoas como elas foram. Um exemplo de fidelidade, de liderança, de uma pessoa batalhadora. Seja um exemplo, meu irmão, minha irmã, de um servo e de uma serva do Senhor. Para que Deus ele possa continuar te usando em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. E que Deus faça de você um grande servo, fiel, líder e batalhador na obra dele, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus.